Meus irmãos, recebam todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gustavo Vasconcelos e hoje nós vamos comentar a lição 4 do Juvenis, do segundo trimestre de 2024. Eu estou falando aqui do estúdio do Rota 146 na Assembleia de Deus em Jundiaí. Sejam muito bem-vindos a essa aula. Como nós sempre fazemos, faremos em primeiro lugar uma exegese do texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10. E depois comentaremos os tópicos. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 a 10. Deixe-me abrir aqui. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Estamos falando aqui da vocação de Ezequiel, a visão que ele tem do rolo e do livro. Nós encontramos aqui algo que é muito característico em Ezequiel, já no versículo 1, que são as primeiras palavras que Deus dirige a ele e que colocam o profeta no seu lugar. E que lugar é esse? É o lugar correto diante da majestade de Deus. Diante da majestade que ele via naquela visão. Então Deus, em primeiro lugar, mostra ao profeta quem ele realmente é. E Deus sempre faz isso ao longo dos livros proféticos, né? Nós sempre vemos um Deus que coloca o homem no seu devido lugar. E isso é de forma alguma ruim. Mas nós só podemos compreender, só podemos ter intimidade com Deus a partir do momento que nós compreendemos quem ele realmente é. Então, o profeta se coloca de pé em um sinal de reverência a Deus. E existe algo que é muito característico aqui, que é a frase filho do homem. Isso é um hebraísmo que enfatiza a insignificância ou a mera humanidade de Ezequiel. Filho de, inclusive, indica alguém que participa da natureza de forma que, combinado com a expressão ou com a palavra Adam, ficando então filho do homem significa nada mais do que ser humano. Isso é muito, muito interessante porque o fato de Ezequiel estar recebendo uma profecia não anula o fato da sua humanidade. Não anula o fato de que em muitos momentos ele sofreria, de que em muitos momentos ele padeceria e de que em muitos momentos ele pecaria também. O que Deus quer dizer com filho do homem é, ainda que você esteja sendo levado a uma visão, a uma êxtase, mesmo assim, você é homem. Então, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. No plural, essa expressão é comum para a humanidade, né? Nós encontramos esse uso em Isaías no capítulo 5, no versículo 1, onde o outeiro fertilíssimo é literalmente um outeiro, filho de azeite, da espécie ou da natureza do azeite. Em Jonas capítulo 4, versículo 10, quando Deus fala sobre a planta que abrigou Jonas por um tempo tão curto, que era de uma noite, e pareceu filho de uma noite, da natureza dele, lembre-se disso. A gente encontra essa reflexão em Lucas, no capítulo 10, no versículo 6, quando Jesus avisa que os 70 que deviam hospedar-se somente numa casa onde houvesse um filho da paz, aquele que compartilha da natureza da paz. O que significa um homem de boa vontade que daria as boas-vindas em paz. O fato de Jesus ser chamado de filho de Deus, ele é da mesma natureza, da mesma essência que Deus. Pelo fato dele ser Deus, Jesus ser chamado de filho do homem, expressa o fato da sua humanidade também. Então, é um emprego simples, não é um emprego técnico, mas é muito didático, nos transmite muitas lições, e ocorre mais de 90 vezes somente em Ezequiel, desconsiderando todo o resto da Bíblia. É uma característica da majestade temível de Deus. É uma frase que assume uma relevância muito grande na personificação do Israel espiritual, os santos do Altíssimo. Né? Aliás, é uma frase interessante para descrever a característica da fragilidade humana diante do poder de Deus. E ela vai receber uma relevância muito importante para descrever a personificação do povo, construindo melhor essa ideia. Então, falando sobre a identidade de alguém, sobre a natureza de alguém. Em si mesmo, este mesmo ainda não é um título messiânico.
ele se torna um título messiânico, filho do homem, não é estritamente messiânico, melhor dizendo. Se torna um título messiânico para expressar a glória, aliás, a humanidade do Senhor Jesus. No sentido de que ele não é, no contexto de Ezequiel, messiânico falando de um Messias, mas que se tornará posteriormente quando falarmos sobre a pessoa do Senhor Jesus. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. Então, Ezequiel, em primeiro lugar, é conclamado a ficar de pé. Isso a gente encontra no versículo 1. Inclusive, Davidson vai dizer que Deus não deseja a paralisia diante dele, mas sim um serviço razoável. É o homem ereto, o homem na sua disposição com quem Deus quer ter comunhão e com quem ele fará. Quando o Espírito de Deus entra em Ezequiel, as palavras de Deus revivificam o Espírito que entra nele, o Espírito Santo dentro dele fortalece-o, põe Ezequiel de pé, para que agora ele se colocasse diante de Deus e dissesse, numa posição de disposição diante da glória de Deus. Isso é poderoso, porque o Espírito entra nele. E quando o Espírito entra no homem, o Espírito coloca o homem numa posição de trabalho, numa posição de serviço. No sentido de que, Ezequiel, você não deve ficar caído, Ezequiel, você não deve ficar sentado nem deitado, eu quero você em movimento, eu quero que você ande. Eu não quero a sua paralisia, mas eu quero você ereto na sua posição de disposição para você demonstrar serviço, um serviço razoável diante de mim. O versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esses dias. Então, o ministério de Ezequiel deveria ser prestado aos filhos de Israel. E as nações rebeldes, inclusive, que insurgiriam contra ele. Na verdade, contra Deus, contra o povo de Deus e contra a própria pessoa de Deus. A extensão do ministério de Ezequiel é algo muito notório. Ele não deve profetizar somente para Israel, mas deve profetizar para as nações rebeldes. E é por isso que Ezequiel se torna um profeta que se destaca nesse âmbito. Porque ele falará sobre o juízo, a ira vindoura de Deus. Embora nós encontremos muitas passagens que falem sobre a ira vindoura de Deus sobre as outras nações, mas Ezequiel ele recebe mais ênfase nisso, porque a sua profecia contribui muito, não somente para a história de Israel, mas para a história global naquele cenário. E também nas predições escatológicas, mas este não é o assunto do presente versículo. Alguns afirmam que Ezequiel, essas nações estrangeiras, são a Babilônia, e que ele profetiza aos israelitas exilados ali, e que por isso seriam as nações estrangeiras. Mas é difícil sustentar esse tipo de afirmação. A melhor coisa que nós fazemos é compreender o que esse texto está querendo dizer, da profecia de Ezequiel que alcança a todos os povos, pelo menos aos povos envolvidos com Israel naquele contexto. Versículos 4 e versículos 5, versículos 4 e 5. E os filhos de Israel, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aqui nós temos o caráter do povo para o qual Ezequiel profetizou. São pessoas de semblante duro, são obstinados de coração. É uma frase semelhante a dura cerviz. São pessoas rebeldes, né? São pessoas cujas atitudes são desavergonhadas. É um homem que não abaixa o seu olhar. Ele prefere ser descarado. E a segunda frase descreve a vontade teimosa que não cede. E quando a gente olha para um Ezequiel que está inserido dentro desse contexto, que come do rolo, que recebe a palavra de Deus, que recebe o Espírito Santo,
e que tem que profetizar para esse tipo de gente, Ezequiel estava em um cenário, em um contexto muito difícil. Porque ele fala para pessoas que não têm medo de abaixarem o seu olhar mesmo que estejam errados. Pessoas desavergonhadas de seu pecado. E em segundo lugar, a segunda frase exprime um povo de dura cerviz. Um povo que, mesmo sabendo que é culpado, não quer recuar, não quer reconhecer que está errado. Nós vemos então as piores qualidades do homem refletidos no público de Ezequiel. E Ezequiel recebe públicos dificílimos. Ezequiel 37 é um dos exemplos disso. Ezequiel recebe um público que, naquele momento, não ouvia. Aqueles ossos, na verdade, não havia nenhum corpo, eram ossos amontoados uns sobre os outros. Ezequiel tinha que pregar para eles porque Deus mandou. E Ezequiel 37 muito bem reflete o povo para o qual Ezequiel estava profetizando. Um amontoado de ossos secos que você recebe a palavra de Deus, que Ezequiel prega, que Ezequiel recebe, mas que é um público adverso, é um público difícil, não é complicado, mas beira o impossível. E somente a graça de Deus pode mudar isso. E tu, ó filho do homem, aliás, versículo 5, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Nós já encontramos isso no versículo anterior, mas uma repetição, uma ênfase é isso. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu vou credenciar você, Ezequiel. Eu vou mostrar que eu estou na tua vida. Eles perceberão que você é profeta e não é pseudo-profeta. É um profeta que profetiza por mim, porque eu mostro a autenticidade do seu ministério a eles. Ainda que não ouçam, saberão que eu me manifestei no meio deles. Versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem se assustes com o rosto deles. Ainda que o seu público seja terrível, e aqui nós temos uma comparação. Nem que as suas palavras sejam semelhantes a sarças e a espinhos, que são desagradáveis. Nem que você habite no meio de escorpiões. Não temas as suas palavras. E Deus é além das nossas expectativas, é um ser muito sábio, porque ele primeiro começa chamando Ezequiel de filho do homem. E depois pressupõe e depois vê que pelo fato de Ezequiel ser filho do homem, ele era passível a ter medo das pessoas, a ter medo daquele público, desse povo de dura serviço, da cara rebelde desse povo, dessa casa rebelde que não queria aceitar a palavra de Deus. Filho do homem, põe-te de pé, mas eu sei que você é filho do homem. Eu sei das suas limitações, mas põe-te de pé. Eu credenciarei o seu ministério. Eu lhe darei as credenciais necessárias. E sabendo que tu é filho do homem, versículo 6, Deus fala isso, sabendo que tu é filho do homem, tu, ó filho do homem. Eu sei que você é filho do homem. Eu sei que você é humano, mas mesmo assim não os temas. E por quê? Porque eu lhe dei as credenciais, conforme nós encontramos no versículo 5. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O problema da recepção da mensagem não é teu. O problema da recepção da mensagem não pertence ao profeta. O profeta somente prega, o profeta somente fala. Se as pessoas quiserem ouvir, se as pessoas quiserem processar essa palavra e praticarem-na e aplicarem nas suas vidas, aí já é com elas. Não é um problema do profeta. Não fique decepcionado, ainda que esse povo não queira te ouvir. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Não se assemelhes a eles, ainda que você esteja inserido no meio deles. Abre a boca e come o que eu te dou. E aqui nós encontramos a última parte da visão, dos versículos 8 até o versículo 10. É uma ordem muito estranha. É comer de um rolo de um livro. Nós encontramos isso no versículo 9. Então eu vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de um livro. É uma visão muito estranha. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais.
ah, ele é obrigado, então, na visão, a comer o rolo de um livro que é estendido na visão. E é, mais uma vez, a hesitação natural, que é prevenida pelas palavras: não te insurjas, porque a desobediência a essa altura identificaria o profeta com a casa rebelde, a qual devia falar a palavra do Senhor. Ezequiel tem que ser diferente aqui. Por quê? Porque ele comeu de um rolo. Ele comeu de um livro. Naquele contexto era um rolo. Eles abriam o rolo e liam o que estava escrito lá. E Ezequiel deveria comer desse rolo, simbolizando aquele que deve comer da palavra de Deus. A palavra de Deus estava dentro dele. E essas visões são muito importantes, porque quando Ezequiel come do rolo, a palavra de Deus está dentro dele. E ele já não pode mais se separar dessa palavra, não pode mais se separar da sua vocação. Quem Ezequiel é e o que o seu ministério pede, ou melhor, quem Ezequiel é agora, depois de comer esse rolo, é o Ezequiel que o seu ministério pede. É um Ezequiel que prega a palavra de Deus para todas as pessoas, que ainda que essa pregação consista em lamentações e suspiros e ais, mas ele deve proclamar isso, custe o que custar, doa quem doer. Meus irmãos, nesse primeiro tópico nós falaremos sobre quem é Ezequiel. Então, a vida do profeta, de onde ele surge, quem é ele, qual é a sua mensagem, qual é o contexto social no qual ele profetiza. E essa estrutura é muito comum, na verdade, é a estrutura que é utilizada ao longo dessa lição como um todo. É falar quem é o profeta, o contexto no qual ele profetiza, qual é a sua mensagem, pelo menos o primeiro tópico. Depois a visão do profeta, já no tópico 2, e no último tópico falaremos sobre o atalaia de Deus. Então, vamos expor um pouco esse primeiro tópico. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um jovem de uma família sacerdotal, era membro de uma família sacerdotal que estava associada ao Templo de Jerusalém. Ele foi um dos exilados levados à Babilônia com o rei Joaquim, isso em 597 a.C. E no 5º ano do seu exílio foi chamado para o ministério profético. Ele exerce, então, esse ministério durante mais de 20 anos, é um ministério longo. A sua profecia era principalmente dirigida a seus companheiros de exílio, em quem assim cria, como seu contemporâneo mais velho Jeremias, que também creu, estava a esperança do futuro de Israel. São eles que são tratados em todo o livro como a casa de Israel, o núcleo da nação a ser restaurada. Falando um pouco sobre o caráter da sua mensagem, durante os primeiros 6 anos, a sua mensagem foi predominante de desastre. A ordem que foi estabelecida em Judá e em Jerusalém estava condenada. E os exilados precisavam reconhecer isso, que o cenário era caótico, era problemático, era desastroso. Precisavam reconhecer isso e não depositar sua confiança em uma reversão repentina da sua sorte, em um retorno prematuro para casa. Mas, depois que Jerusalém foi tomada e o seu templo destruído pelas forças dos caldeus, dos babilônicos, a palavra de Ezequiel se torna uma mensagem de restauração. Então ele está falando, olha, por causa dos seus pecados vocês serão levados ao cativeiro, por causa dos seus pecados, por causa do desastre de vocês, Jerusalém também sofrerá as consequências desse desastre como formas de tratamento de Deus. Mas depois que Jerusalém é tomada, depois que ocorre o cativeiro babilônico, Ezequiel começa a falar sobre restauração. E falando um pouco sobre a ordenação das profecias dele, nós temos a mensagem de condenação, dos capítulos 1 até o capítulo 24. E as mensagens de esperança, do capítulo 33 até o capítulo 48. É uma série de oráculos contra, e, na verdade, mais uma série de oráculos contra as nações estrangeiras dos capítulos 25 até o capítulo 32. Ezequiel, junto com Isaías, Jeremias e os profetas menores, pertence aos profetas posteriores. A segunda subdivisão dos profetas, que por sua vez é a segunda de 3 divisões da Bíblia
hebraica. A canonicidade de Ezequiel foi estabelecida antes da era cristã. E existem, na verdade, algumas questões dentro da tradição rabínica que afirmam que, em certa época, houve notícia de ter sido retirado do uso público. Existem algumas tradições rabínicas, inclusive, difíceis, que dizem respeito ao livro de Ezequiel. Por um momento, inclusive, foi cogitado tirar esse livro da Bíblia, isso no cenário judaico. Mas a sua canonicidade foi reconhecida e ele não foi tirado, a sua canonicidade permanece até então. De modo que nós reconhecemos que Ezequiel é compreendido como um profeta comissionado por Deus antes da era cristã. A visão do carro, no capítulo 1, suscita a escola de misticismo especulativo, que assim se temia. E isso poderia ser uma ameaça à ortodoxia. O que eu estou querendo falar aqui, com essa afirmação, é quando tentam tirar ou tentam excluir o livro de Ezequiel e afirmam que ele não é canônico por conta da visão do capítulo 1. Mas há uma explicação muito simples para isso. Quando as pessoas tentavam tirar Ezequiel de todo esse... da posição de canônico, há uma resposta muito simples para isso. Precisamos de um profeta que em muitos momentos apresenta visões que são fora da realidade, para mostrar a um povo que está fora da realidade do prumo que deveria estar. Então, precisamos dar um passo atrás em tudo isso. Em vez de falarmos que Ezequiel apresenta um tom místico, considerar o capítulo 2. Um homem que foi comissionado pelo próprio Deus. E ainda que a sua visão fosse, em muitos momentos, vista como louca, assim como vai ser, inclusive por Martinho Lutero, por conta das dúvidas que nós temos em Ezequiel, ainda que tenha toda essa questão por trás da tradição, que tenha toda essa questão por trás da crítica textual, ou daqueles que se opõem à sua canonicidade, nós damos um passo atrás e enxergamos que isso tudo fazia parte do ministério de Ezequiel e que não há misticismo em tudo isso, porque não pressupõe a existência de outros seres divinos, não fala sobre a existência de outros seres divinos, também não adota práticas pagãs, não tem paralelo com práticas que não são do povo de Deus. É apenas uma profecia que retrata o estado do povo e que era necessária para aquele tempo. É o estilo do profeta e nenhum estilo deve ser igual ao do outro. Então essa visão do carro em que alguns acadêmicos vão suscitar esse tom de misticismo especulativo é uma ideia herética, uma ideia incorreta, e tirar Ezequiel da posição de canônico por conta disso é um equívoco muito grande e não há provas textuais, não há provas bíblicas nem da tradição que respaldem a esse tipo de ideia. De modo que nós não temos dúvida da canonicidade desse livro e sabemos que Deus o inspirou e o preservou. Em síntese, então, esse Ezequiel era um jovem de família sacerdotal, foi comissionado por Deus, se preparou a vida toda para ser um sacerdote, estava ligado ao templo em Jerusalém, mas ele vê tudo isso indo por água abaixo em 597, quando ele é levado prisioneiro para a Babilônia. Em segundo a tradição, Ezequiel era casado, mas a sua esposa veio a falecer. Seu ministério dura pelo menos 20 anos e vai desde uma mensagem de caos até uma mensagem de redenção, de remissão. Contexto social é o que nós precisamos falar também para compreendermos o livro do profeta. Ezequiel, o primeiro período da vida de Ezequiel testemunha o fim do domínio do Império Assírio. Ezequiel vê, então, a queda do Império Assírio. E ele profetiza já nesse contexto. Na verdade, o primeiro período de vida, né? Ele já está lá nesse contexto, vendo o fim do domínio do Império Assírio. Então, Ezequiel presencia muitos reis em Judá. Ele presencia Josias, que vai de 640 até 609 a.C. Ele presencia Joacás, que está em 609 a.C. Presencia Joaquim, 609 até 597. Joaquim, 597, Zedequias,
que vai de 597 até o cativeiro babilônico efetivo em 587 ou 586 antes de Cristo. Ele vê, então, reis de Judá se levantando, vê o crescente, a ascensão, na verdade, exponencial da Babilônia, vê a queda da Síria. Ele está em um cenário muito fermentado, em um cenário muito caloroso das relações geopolíticas. Ele vê impérios que eram muito fortes caindo, a Síria, e vê impérios que têm o potencial de ser muito fortes, já são, estão ficando mais, crescendo mais, assim como a Babilônia. Vê Josias no período das suas reformas, mas vê que o coração do povo, ao mesmo tempo, não estava pronto ou não tinha se comovido com as reformas de Josias. O contexto social da época Deus tentou amenizar a situação, e isso eu estou falando de Judá, Deus tentou amenizar a situação a partir de Josias com reformas, mas o coração do povo não se voltou para isso. Entretanto, o cenário histórico principal do livro de Ezequiel é a Babilônia, é o cativeiro babilônico. Quanto ao seu chamado e a responsabilidade, nós já falamos. É anunciar o caos, anunciar o desastre, a destruição, mas alertar ao povo também e lembrar do povo que Deus estava acima de tudo e que ele livraria o seu povo. Uma mensagem de esperança. Ainda que a Síria se abalasse, ainda que a Babilônia se levantasse, ainda que houvesse instabilidade política em Judá, Deus estava acima de todas as coisas e ele restauraria o seu povo. Ezequiel fala sobre a santidade de Deus, que Deus é um ser santo, puro, acima de todas as coisas. Ezequiel fala muito sobre pecado, um Israel que pecou contra Deus. Ele fala sobre restauração, ele fala sobre uma liderança, líderes que eram infiéis a Deus, pessoas instáveis. Fala sobre adoração, uma adoração que deve ser genuína. Então, a sua pregação perdura muitas esferas, não só espirituais, mas também morais do povo, que falam sobre as posteriores promessas de Deus, mas que olha para essas promessas de Deus, visando o passado, aquilo que aconteceu, olhando para a situação deles no presente e também pensando no futuro. E tudo isso para corrigir a conduta do povo, dizendo que eles deveriam adorar de um jeito correto, que a sua liderança deveria viver de um jeito correto, que os seus pecados eram muitos e que Deus não estava se agradando disso porque ele é plenamente santo e justo. Meus irmãos, nesse segundo tópico nós vamos falar sobre a visão do profeta. Então, a visão da glória de Deus, isso apontando para o capítulo 1. Então, o livro de Ezequiel inicia com a descrição da visão da glória de Deus revelada ao profeta. Nós vamos ler o capítulo 1 rapidamente. No dia em que o Senhor o chamou para exercer o chamado profético, Ezequiel teve visões da glória e da santidade de Deus. E aqui nós temos uma citação de Ezequiel no capítulo 14, no versículo 5, onde Ezequiel tem a visão dos anciãos de Israel, e que Deus dizia que estes estavam debaixo do pecado de idolatria, e que todo o povo de Israel estava debaixo desse pecado de idolatria. E que por causa disso, Ezequiel capítulo 14, versículo 5, todos se afastaram de Deus para seguirem os seus ídolos. Você percebe, então, o que a gente falou no tópico 1, quando falamos sobre o Ezequiel que fala contra as pessoas, contra os líderes de Israel. E aqui vemos o Ezequiel que fala contra os anciãos que estão debaixo de um pecado de idolatria. É como se Ezequiel estivesse dizendo a estes que devem ser um exemplo para o povo, um exemplo de santidade, de sabedoria, de conhecimento de Deus. Estes estão corrompidos, estes estão vivendo uma vida miserável de idolatria e pecado. E Ezequiel está falando então da depravação de Israel. Todos decidiram se apartar do Senhor e substituírem a sua glória pelo pecado da idolatria. E falando agora sobre o capítulo 1, nós falamos sobre um vento tempestuoso, isso está na lição, e uma grande nuvem com fogo que se aproximava. O capítulo 1 fala o seguinte:
versículo 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Nós temos descrições poderosas sobre o ministério de Ezequiel aqui. Ezequiel viu o céu se abrindo e quando os céus se abriram ele teve visões de Deus. Ezequiel também, junto ao rio Quebar, recebe expressamente a palavra do Senhor, recebe expressamente as profecias do Senhor. Ele está aqui credenciando o seu ministério, está falando que a palavra de Deus veio a ele e ele dá uma forma para esse vir, para esse chegar, se assim nós podemos dizer, da palavra do Senhor a ele. Foi algo expresso. Os céus se abriram. Versículo 4, ele tem uma visão, ele diz que do norte vinha um vento tempestuoso, uma nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Quanto à interpretação dessa profecia, nós utilizaremos aqui como base o comentário bíblico Bicon, que é sugerido pelo autor e que é uma coleção de livros publicada pela CPAD, da qual nós precisamos fazer menção aqui. Então, aqui ele vai interpretar sobre essa visão do versículo 4. O vento vinha do norte, que é a direção de onde o julgamento veio em diversas épocas na conturbada história de Israel. Isso, por exemplo, a Síria, em 721 a.C. Então, no tempo que Ezequiel escreveu, 10 mil cidadãos importantes já estavam no exílio em decorrência da ação julgadora de Deus através da Babilônia. O norte aqui representa a Babilônia. Depois de 6 anos, Jerusalém seria completamente destruída por esse vento tempestuoso do norte. Ezequiel capítulo 4, versículos 1 a 24, narram detalhadamente predições sobre essa destruição. Entenda norte, então, como Babilônia, que destruiria Israel, aliás, que destruiria o reino do sul, Judá, isso efetivamente em 587, 586 antes de Cristo, mas isso já vinha acontecendo nesse contexto que Ezequiel profetiza. Uma grande nuvem e fogo estavam no meio desse vento tempestuoso. Esses dois símbolos significam a presença de Deus. Nesse caso, a sua presença não é misericordiosa, no sentido de que ele não livrará o seu povo, mas é misericordiosa no sentido de que ele está julgando o seu povo, é uma ação de juízo, porque o juízo de Deus, nesse caso, se refere ao tratamento. Deus está tratando o seu povo através do exílio. E aqui temos uma citação às 4 criaturas viventes. Ezequiel ele vê 4 animais, isso está no versículo 5. Do meio desse fogo e desse vento tempestuoso, saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra, e eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha o rosto de um ser humano. Do lado direito, os 4 animais, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, o rosto de boi. E o quarto também tinha rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam para cima, cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro, como as outras 2 asas, as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para frente, para onde o espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por esses seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. É uma profecia difícil de nós interpretarmos, mas
Sintetizando isso e pegando as informações principais, ele vê 4 animais que têm semelhança de homem. Isso provavelmente, segundo a perspectiva do comentarista, representa as forças de Nabucodonosor, que precisavam ser liberadas com toda a sua fúria em Jerusalém. Eles tinham asas, sugerindo as habilidades peculiares que exércitos mais peculiares que exércitos comuns, não liderados por Javé, não têm. As criaturas viventes, embora representem forças pagãs, estavam sendo enviadas pelo Senhor. Portanto, não haveria força humana que as impedisse. O juízo de Deus era iminente. Isso é o que Ezequiel está querendo falar. As suas asas uniam-se uma à outra, inferindo unidade e propósito, e não se viravam. Sugerindo a determinação da sua intenção. Todos eles estavam no propósito. Por quê? Porque, sobretudo, Deus tinha esse propósito de tratar o seu povo. Cada uma dessas criaturas tinha 4 rostos. Rosto de homem, mostrando sua identidade básica como vingadores humanos. De leão, indicando seu poder e terror. De boi, sugerindo sua força e serviço de Deus. De águia, mostrando que são velozes para elevar-se acima da oposição mais forte que Jerusalém pudesse apresentar. E para onde o Espírito havia de ir, eles viam. Ezequiel tem a visão das rodas, ele as vê na terra, isso está no versículo 19. Ele tem várias visões, mas nós nos contentaremos em um primeiro momento com essa visão do capítulo 1, da qual nós expomos alguns aspectos gerais que são essenciais para a nossa compreensão da mensagem de Ezequiel. A figura do boi, a figura dos animais, a figura da asa, todas essas figuras unidas no propósito de falar sobre a ira de Deus que virá sobre o seu povo. Temos aqui uma mensagem de juízo e misericórdia divinos, então os juízos divinos são revelados a Ezequiel e apontam para a queda de Jerusalém, conforme nós já falamos aqui. A sua destruição final por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o que ocorreu durante o reinado de Zedequias em Judá, do 11º ano de seu reinado. Ezequiel predisse também juízo sobre os 7 povos pagãos, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. É justamente por causa disso que é muito difícil a gente falar que quando o texto diz que Ezequiel falaria nações estrangeiras, são os povos exilados em outras nações. Porque, pelo que tudo indica, os aspectos textuais principais apresentam apresentam essas nações como nações cujos povos são destinatários da mensagem. Os povos, isto é, os povos originários são os destinatários da mensagem, não os israelitas que estão exilados ou que estão peregrinando nesses lugares, conforme algumas pessoas assim o afirmam. Na última sessão dos capítulos 33 até o 48, as profecias acerca da responsabilidade dos verdadeiros profetas como atalaias de Deus, nós falaremos sobre isso no próximo tópico. A profecia contra os pastores infiéis de Israel, então a liderança sendo questionada aqui, e nós já falamos sobre isso, bem como acerca da restauração de Jerusalém e a esperança sobre o futuro da nação eleita. Nós temos mensagens que apontam para o juízo divino, mensagens que apontam para o Deus que é misericordioso e que, por ser misericordioso, ele leva o seu povo ao cativeiro para tratá-los. Ezequiel fala muito bem sobre isso. Então, durante o tempo que ele esteve na Babilônia, Ezequiel profetizou também acerca daqueles que se encontravam exilados, com uma mensagem agora de esperança. Depois que o exílio ocorre, a sua mensagem, o caráter da sua mensagem muda. Então, a quantidade de mensagens que apontavam o juízo divino a vários povos em diversas circunstâncias revela que o ministério profético de Ezequiel não foi nada fácil. E isso nós já vimos muito bem expresso no capítulo 2. Ezequiel, eles vão virar os seus rostos para você. Eles não vão ouvir você. São casa rebelde. Ele teve a missão difícil de pregar para povos rebeldes e obstinados. A começar pelo seu povo, e como se não bastasse pregar para o seu povo, ele devia pregar às 7 nações que habitavam, que viviam uma vida miserável de pecados.
Em último lugar, nós temos o Deus que retira a sua glória. Então, quando Deus retira a sua glória, isso está no capítulo 9, no versículo 10. Então, o capítulo 9 apresenta aspectos gerais sobre esse evento. Por muito tempo, os moradores de Judá e Jerusalém consideravam que estava tudo bem, que tudo estava fluindo muito bem. Não tinha problemas em manter as suas práticas pecaminosas. Afinal de contas, servir a Deus ou não era uma questão de escolha. Nós temos um Deus que é visto numa perspectiva muito deísta nesse contexto. Ou um Deus do qual o povo não tem interesse, um Deus que o povo prefere acreditar que não está enxergando do que crer que ele está contemplando todas as coisas. Você vê isso muito evidente em 1 Reis 16. Você vê isso muito evidente durante o reinado de Acabe. Quando Elias se levanta para profetizar, ele diz: assim como vive, assim diz o Senhor que vive, do qual eu estou diante da sua presença. Então, Elias está dizendo: olha, Deus vive, ainda que vocês vivam debaixo de pecados, Deus vive tão certo como vive o Senhor. Foi a expressão exata que ele utilizou ali. E quando você olha isso no livro de Ezequiel, quando você olha isso em Jeremias, porque nós já citamos esse texto, mas Jeremias capítulo 7 talvez seja um dos textos mais eficazes para essa compreensão. O povo que achava que o templo o salvaria e que a todo momento despreza o Deus que está enxergando eles e que preferem acreditar que Deus não está vendo, que Deus não está enxergando, ou que Deus está longe de toda essa realidade. E que em muitos momentos tem uma perspectiva deísta, e essa perspectiva deísta não é baseada em argumentos, essa perspectiva deísta não é baseada em prescrições, ou melhor, em postulados filosóficos, mas no simples desejo por se destituir do Deus que contemplava todas as coisas. O capítulo 9, no versículo 10, aponta para o Deus que estava vendo todas essas práticas e que faria o povo sofrer as consequências delas. Ezequiel, capítulo 9, versículo 10, inclusive, diz o seguinte: quanto a mim, os meus olhos não terão piedade, não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Porque no versículo 9, alguém estava dizendo: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. O deísmo entrando aqui. E o capítulo 10, quando a glória de Deus se afasta e vai em direção ao Monte das Oliveiras por causa do pecado de idolatria que contaminava o povo. E a gente vê uma referência disso também no capítulo 14. Todo mundo pecou, o pecado já está saturando o povo e a minha glória não pode ficar aqui, porque sem santificação ninguém verá a Deus. A glória de Deus só está em lugares em que há santificação. No próximo tópico, falaremos sobre Ezequiel, que era atalaia de Deus e que profetiza contra essa vida promíscua, essa vida de pecado, essa vida deísta e descompromissada para com o serviço de Deus. Muito bem, meus irmãos. Nesse último tópico, nós vamos falar sobre Ezequiel enquanto atalaia de Deus. O texto base que nós vamos utilizar aqui é o comentário do pastor Ezequiel Soares sobre Ezequiel. No quarto trimestre de 2022, ele comentou sobre isso. Então, o tema da lição foi a justiça divina. E ele comentou sobre aspectos do profeta Ezequiel. Foi um trimestre brilhante, um trimestre muito abençoado na escola bíblica dominical. Ele apresenta a atalaia de uma forma importante aqui para a nossa compreensão. Então, a palavra atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, at-talat, que significa lugar alto. E nós encontramos no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, dos versículos 24 a 27, uma descrição sobre isso, que diz assim o texto, 2 Samuel 18, 24 a 27. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha, e levantando os olhos viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela, ou atalaia, gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias.
e vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: Eis que vem um homem correndo sozinho. Então o rei disse: Também este traz boas notícias. A sentinela continuou: Vejo o jeito de correr do primeiro. Parece ser o jeito de correr de Aimás, filho de Zadok. Então o rei disse: Esse homem é de bem e trará boas notícias. Qual é a função do sentinela, então? Se colocar sobre uma torre, se colocar sobre uma muralha, sobre um lugar elevado, para ver, para contemplar o que estava acontecendo nas redondezas. E quando ele contemplava, o texto usa até a expressão, ele levanta os seus olhos. Quando ele contemplava, ele deveria avisar ao rei, devia avisar aos militares o que estava ali ocorrendo. Então é um homem que tem uma visão ampla das coisas, porque ele está em um lugar elevado. Ele vê tudo porque a sua visão abrange muitos lugares por conta da posição que ele está. E isso é poderoso, porque o atalaia por si próprio não tem uma visão que abrange tudo. O atalaia só tem uma visão que abrange muito bem as coisas quando ele está num lugar elevado. E quem eleva Ezequiel a este lugar é o próprio Deus. E nós encontramos vestígios disso, dessa afirmação, respaldo para isso, no capítulo 2. Ezequiel faz questão de credenciar o seu ministério. Ezequiel, capítulo 1, a palavra do Senhor veio expressamente a mim. Eu vi, os céus se abriram, eu tive visões de Deus. Então, um homem que a todo momento credencia o seu ministério, fala que ele recebeu a Davá, Yahvé, a palavra de Deus, a palavra que pertencia a Deus e que foi um porta-voz de Deus à terra. Deus o elevou sobre a torre, Deus o elevou sobre a muralha, Deus o elevou sobre o lugar alto, sobre o lugar elevado, para que ele tivesse uma visão das coisas e avisasse o que estava acontecendo. É como se Ezequiel estivesse sobre uma muralha e enxergasse os babilônicos chegando e avisassem o povo que o mal viria do norte, assim como acontece no capítulo 1, ou como se Ezequiel se levantasse sobre o lugar alto e visse os pecados de idolatria do povo, a pecaminosidade entrando, invadindo as muralhas de Jerusalém, invadindo os portões e dizendo o pecado invadiu o povo. Então, atalaia em vários sentidos, do ponto de vista militar e do ponto de vista metafórico. Então, essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por conta da sensibilidade, aliás, por conta da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Ezequiel, então, era um atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Isso está em Ezequiel, capítulo 2, versículos 3 a 7. Ele não esperava resultado de sua pregação, Ezequiel 3,11. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta, Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Em síntese, um atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. E isso reflete nas nossas vidas. A nossa responsabilidade como cristãos é pregar as boas novas de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. O atalaia deve avisar o ímpio que ele está caminhando a largos passos para a sua própria perdição, que o mundo jaz no maligno, comunicar-lhe a mensagem do evangelho e dizer que ainda que os seus pecados sejam muitos, o sangue de Cristo pode purificá-lo. Ele tem a missão de dizer que o caminho que este ímpio está seguindo, o caminho de impiedade, o levará para a perdição eterna. Essa é a responsabilidade de nós cristãos. Ainda que, e isso é importante nós frisarmos, nós não podemos esperar resultado na nossa pregação. Isso não é problema nosso. Não compete a nós nos preocuparmos com qual será a reação aparente das pessoas e qual será a sua verdadeira reação. Nós não podemos nos preocupar com isso. Se nós fomos incumbidos com a mensagem de Deus e se nós sabemos das nossas credenciais, não há por que ter dúvida, não há por que se preocupar com esse tipo de coisa. Ezequiel tem muita coisa para nos falar, para nos ensinar,
Mas como isso se trata de um panorama, eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha consolidado ainda mais os seus conhecimentos bíblico-teológicos sobre o profeta Ezequiel. Deus os abençoe, a todos uma boa aula.